Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra, trazendo esperança e ânimo ao nosso coração, que ela sirva de bálsamo, irmão. A você, minha irmã, que Deus abençoe muito. Vamos lá? Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Zacarias. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 6, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Vamos lá? O Senhor diz: saiam, fujam da Babilônia, na terra do norte, pois eu os espalhei os quatro ventos. Saiam, povo de Sião, exilado na Babilônia. Depois de um período de glória, o Senhor dos exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês e disse: que quem lhes faz mal a menina dos meus olhos. Levantarei minha mão para esmagar essas nações, e seus próprios escravos as saquearão. Então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. Glória a Deus por essa palavra, meu irmão. Aqui é uma promessa, irmão. É uma história de reconstrução. Zacarias, ele pregou junto com Ageu ali, incentivando os cativos, aqueles que tinham sido cativos da Babilônia, a reconstruírem tanto o templo como a cidade, como os muros. E tudo isso tem uma simbologia, logicamente, eu nem vou entrar nesse mérito, mas eles eram, vamos dizer, os motivadores, os coaches da época, homens que simplesmente tentavam animar o povo por meio das palavras que Deus enviava. E aqui é uma promessa de restauração em que Deus estaria, a presença de Deus estaria com o povo novamente. E isso é um motivo de maior alegria que um homem e uma mulher pode ter, irmão. É um chamado, é algo que é para quem quer e está disponível a todos, irmão. Todos vão conseguir? Não, porque o tempo de reconstrução, irmão, é um tempo de dificuldade. É um tempo de dificuldade. Olha, mais difícil do que construir algo é reconstruir, porque reconstruir implica em derrubar tudo aquilo que foi construído. Então tem um trabalho a mais, tem um trabalho maior. Então muitas pessoas desistem, muitos escalandos ficam no meio do caminho e não conseguem atingir o topo. Mas eu creio que nós conseguiremos. Vamos lá? A palavra diz assim, vamos fazer as aplicações pertinentes. Fala assim: o Senhor diz: saiam, fujam da Babilônia, na terra do norte, pois eu os espalhei aos quatro ventos. Glória a Deus por essa palavra. Irmão, isso aqui é um chamado e uma promessa de restauração. Saiam da Babilônia, pois eu os espalhei aos quatro ventos. Os quatro ventos fala de uma ideia, primeiro, o número 4 sempre traz a ideia de completude. Os quatro cantos do mundo, os quatro evangelhos, dá a ideia de uma obra completa de Deus. Dá a ideia de completude, de terminar aquilo que se começou. E o vento fala justamente do Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado por Jesus daqueles que nascem de novo, em João 3,8, explicando para Nicodemos que aqueles que são como o Espírito, são como o vento, que não sabe de onde vem, não para onde vão. E aqui fala de uma ação de Deus, irmãos. Deus levou os israelitas ao cativeiro do Babilônio. O cativeiro é o exílio, é o período de isolamento, porque eles apostataram da fé, levantaram altares a outros deuses. Quantas vezes, irmãos, nós construímos altares e negamos a Deus mesmo depois de conhecendo Jesus? Essa palavra vai de encontro ao coração de quem determinado se desviou da palavra, se desviou daquilo que era a promessa que Deus tinha para você. Não deu valor à terra prometida, até teve de posse dela, sabe? Segurou ela nas suas mãos, mas se perdeu no meio do caminho porque adorou a outro Deus, adorou às vezes até mesmo o próprio ego, transformou Deus numa maneira de pensar, transformou Deus na imagem do próprio eu. E aí o que aconteceu? Destruição e ruína. Isso sempre vai acontecer, mas Deus está prometendo, irmão, restauração e restauração completa.
Olha o que fala, eu gosto, aliás, vou mencionar um pouco o texto de Ezequiel 37, que mostra um texto de restauração, justamente desse povo. O Ezequiel também pregou para os cativos da Babilônia. E Ezequiel 37, ele mostra, Deus leva ele a um monte, e aí começa o trabalho primeiro no profeta, irmãos. Por quê? Ele leva o profeta num vale de ossos secos. Irmão, é o equivalente a um cemitério, só que é um cemitério que está exposto à luz do sol. Não é um cemitério onde os ossos estejam enterrados. Imagina o cenário de terror e de morte, onde estava todo mundo morto. Deus manda o profeta andar e pergunta ao profeta: poderão esses ossos viver? Aí o profeta sabiamente diz: o Senhor o sabe. Ele fala: profetiza, porque é pela palavra que tudo volta à vida, é pela palavra que tudo ganha forma, é pela palavra que Deus sustenta todas as coisas de forma harmônica, inclusive uma família, inclusive uma casa, inclusive um casamento. Tudo é harmonicamente estruturado pela palavra. Só que no versículo 9 ele fala: então o Senhor me disse: filho do homem, profetize o Espírito e diga: assim diz o Senhor ao soberano, ó Espírito, venha dos 4 cantos da terra e sopre nestes corpos mortos para que eles vivam novamente. Essa era o final da obra, irmão. Por quê? Porque tudo ali tem uma simbologia. Primeiro ele começou a profetizar ossos com os ossos, que fala da união de ossos que estavam distantes, de pessoas que estavam distantes umas das outras. Fala da armação primeiro da estrutura. O osso é a estrutura do corpo. A carne é aquilo que aparenta e começa a tomar mais forma, ficar melhorzinho, mas no final tem que ter o Espírito. O Espírito fala da vida, e a palavra fala no versículo posterior que ele profetizou conforme o Senhor tinha mandado. E o que aconteceu? Um poderoso exército se formou. Aleluia! Um poderoso exército está se formando aqui, eu creio, irmão. Olha, agora a palavra fala no versículo 7, como começa? Fala assim, ó, como começa essa restauração? Saia, povo de Sião, exilado da Babilônia. Por quê, irmão? É bem simples, o rei Dário deu a ordem. E eles teriam que fazer uma viagem por norte da Babilônia. Implicaria em ação. Isso aqui mostra o arrependimento. Muitos profetas, como Daniel, incentivaram o povo a orar até mesmo 3 vezes por dia. Daniel jejuava e orava pelos pecados do povo diante das leis, diante dos livros do profeta Jeremias e outros profetas que estavam ali. Ele lia e via quão grande tinha sido a maldade do povo. Então tudo começa do arrependimento. Aqui nós precisamos entender, meu irmão, que do Egito é Deus que nos tira, a libertação é Deus que nos dá. O rei Dário abriu a porta, mas da Babilônia é nós que saímos. E precisa do arrependimento, irmão. Quero repetir isso. Do Egito, Deus te tira, mas da Babilônia é você que sai. Nós precisamos, entendeu, irmão? Ter uma postura. Uma postura. Algo precisa ser feito por cada um de nós, para que nós venhamos a tomar posse dessa promessa de restauração. Olha, em Mateus capítulo 3, versículo 8, fala assim, ó, provem que vocês abandonaram o pecado praticando obras dignas de arrependimento. Praticando obras dignas. E isso está falando, João está dando justamente antes deles serem batizados. Então, nós precisamos compreender que há uma questão de um arrependimento, de uma mudança de caminho. Algo que precisa ser feito. Irmão, esse é o princípio. No versículo 8, ele continuando a palavra, ele fala: depois de um período de glória, o Senhor dos exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês. Irmãos, e aqui o profeta que tinha profetizado contra a própria nação de Israel se voltaria agora com a palavra, porque o profeta naquela época, irmão, representava o próprio Deus. Precisamos entender, o profeta que carregava a semente da palavra. O profeta hoje é por meio do Espírito Santo, ele se vale do dom de profetizar também, mas o profeta hoje tem uma função diferente. Ele ainda continua sendo a voz de Deus, mas ele não é tratado que eu quero dizer, de uma maneira
Não era uma maneira especial, mas o profeta ainda continua sendo protegido, continua debaixo das asas. Ele é aquele que primeiro vê. O profeta dentro da família é o valente, é aquele que Deus desperta primeiro antes dos outros. Sempre dentro da família, Deus vai chamar um como profeta, como valente, como voz de Deus, para que as pessoas vejam que Deus realmente faz. Só que agora, o momento daquele profeta era justamente se voltar contra os inimigos, lançando a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa, irmão. É a palavra de Deus que sustenta, ele faz tudo. Tudo, ele julga e abençoa por meio das suas palavras. Eu quero repetir, ele julga e abençoa por meio das suas palavras. E o que eu quero dizer, meu irmão, que quem te fez mal, minha irmã, não ficará impune. Deus não toma por inocente aquele que é culpado. Na 1:3, Deus não tem por inocente aquele que é culpado. E a palavra te blinda. Para quem se arrependeu, para quem se colocou diante de um processo de restauração, a palavra ela te blinda, ela te protege, irmão. O que eu quero dizer é que a palavra ela toma conta de todo o seu ser e ela se responsabiliza justamente para que as coisas venham a se encaixar e voltar para o determinado lugar. É a palavra que dá força para isso acontecer. E mediante isso eu quero deixar aqui uma palavra que está justamente no livro de Salmo, que é o Salmo de proteção e libertação, Salmo 91. Quero ler o versículo 7 e 8, que fala: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. No versículo 8 fala: você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores desobedientes. E isso é algo que incomoda, irmão. Muitas vezes nós olhamos assim e falamos: meu Deus, eu estou seguindo a palavra, eu me coloquei, eu estou aqui me colocando no processo de santificação, estou correndo o certo pelo certo, mas parece que o mundo não está preocupado, os outros aí tá na festa, tá na esborda, e isso acontece, irmão. Acontece mesmo. Tem gente que ri, que debocha, mas não ficarão impunes, irmão. Você pode ficar tranquilo. É porque talvez a taça da ira de Deus ainda não tenha se enchido. Mas quando ela se encher, o castigo vem. A punição vem. Não tem como fugir disso. São inimigos. São pessoas. Por quê? A palavra fala, ó, quem lhes fez mal, faz mal à menina dos seus olhos. Irmão, é bem simples de entender isso aqui. Quem nos faz mal faz mal para Deus. Você entende isso? Você consegue compreender que ele sente exatamente o que você sente? Irmão, ele sente exatamente o que você sente. Minha irmã, ele sente toda a tua dor. Ele sente toda a angústia do teu coração durante o processo. Ele sabe exatamente cada um dos sentimentos que o seu peito carregou durante essa caminhada. Ele sabe, ele vê. E ele contempla, ele não está alheio, mas ele fortalece a gente para que a gente venha suportar o momento da provação. Muitas pessoas olham e falam: como que suportou tudo isso? Como que não revidou? Como que ficou calado? Irmão, a resposta sempre estará em Deus, sempre estará naquilo que ele faz. Em Isaías 63, versículo 9, fala que toda a nossa angústia, ele foi angustiado. Eu quero ler, fala assim, ó, quando o povo sofria, ele sofria também. Ele mesmo, o anjo da sua presença, o salvou. Cheio de amor e de compaixão, ele libertou, guiou e levou nos braços o povo de Israel ao longo dos anos. Ele sabe, meu irmão, ele sabe, minha irmã, e mais do que isso, a sua dor é a dor dele. Acalma o teu coração. Ele tem um momento certo de agir. Em João 11:35, ali fala que Jesus chorou ao contemplar ali todo o cenário de destruição pela morte de Lázaro. Ele sente também. E ele fez questão de demonstrar a sua humanidade, a sua característica humana, aquilo que ele depositou dele em nós. Então tranquiliza o teu coração. Olha, agora no versículo 9, começa a surgir aquilo que nós chamamos de bom, que é a restituição, irmão. Ele fala, ó, levantarei minha mão para esmagar essas nações, e
e seus próprios escravos a saquearão. Irmão, aqui há algo bem característico, porque a mão do Senhor fala da destra vitoriosa. Em Isaías 41, versículo 10 fala: não tenham medo, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, porque eu estarei contigo. Eu te fortaleço, te sustento e lhe darei a vitória com a minha destra vitoriosa. A destra é a direita. A direita. E o que ele está falando é que quando o Senhor começa a agir, a mão fala sempre do trabalhar do Senhor. Aliás, a mão na Bíblia reflete isso, trabalhar. É algo que nós usamos para fazer a obra das mãos. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, do trabalho das tuas mãos, do suor do teu rosto. Tudo isso envolve trabalho. Então o Senhor está falando que vai trabalhar pelo povo agora. Agora é a vez do Senhor trabalhar. Agora é a vez do Senhor colocar. É o momento da vida cobrar. É o momento da colheita. O momento daquilo que os inimigos plantaram, colher, meu irmão. E como que será isso? A palavra fala: seus próprios escravos a saquearão. Ou seja, isso aconteceu no Êxodo e aconteceria com eles de novo, irmão. Tanto que o rei Dário, ele ofereceu ali todo o suporte. Se eu não me engano, está em Esdras, capítulo 6, toda a carta de Dário, mandando devolver todo o suporte para que eles reconstruíssem o templo e toda a cidade. Todo o material, toda a madeira, todos os tijolos, tudo construído, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata seria devolvido. O inimigo terá de devolver tudo, meu irmão, que lhe foi tirado. Minha irmã, o inimigo terá de lhe devolver tudo, o que lhe foi tirado. Isso aconteceu também no Êxodo. Isso é um processo de restituição. No processo do exílio, no processo do deserto, do vale que nós passamos, nós perdemos muitas coisas. A área financeira é tocada, a área sentimental, tudo, irmão. Nós vemos pessoas que amamos indo embora, e o que o Senhor está falando é que de tudo que perdido foi, será restituído, que não há comparação com aquilo que Ele te dará com aquilo que foi perdido pelo meio do caminho. Então tranquiliza o teu coração sobre essa palavra. Olha o que fala em Êxodo 12, versículo 35 e 36, justamente durante o momento em que os israelitas saíam da terra do Egito e começavam a peregrinar, iam começar a peregrinar pelo deserto. Olha que a palavra fala, Êxodo 12, 35. Antes de partir, pediram aos egípcios objetos de prata e ouro. Quero detalhar, eles pediram, irmão, porque foi uma ordem de Deus específica para aquele povo. Além de roupas, tudo como Moisés tinha dito, tá vendo? Foi Moisés era o profeta daquela época. O Senhor fez com que os egípcios dessem de boa vontade. Vou ler novamente. O Senhor fez com que os egípcios dessem de boa vontade, de modo que lhes davam tudo que pediam. Dessa forma, os israelitas tomaram as riquezas dos egípcios. Por quê, irmão? Porque eles trabalharam como escravos. Trabalharam ali e as pessoas não valorizaram. Então Deus não quiseram pagar na época. Por quê? Porque eram escravos. Eram considerados escravos. E Deus queria pagar pelo trabalho deles. Isso aqui é uma forma de Deus mostrar bondade. Bondade e fidelidade, irmão. É um tempo de mostrar bondade e fidelidade. Eu mencionei o outro versículo em Jeremias 31, versículo 4, no compartilhando o pão, dizendo que o Senhor reconstruiria como uma virgem. E é justamente uma forma de mostrar bondade. A bondade e a fidelidade de Deus te seguirão, irmão. As bênçãos, para quem se coloca no propósito, irmão, é as bênçãos de Deus que seguem. Nós não precisamos ficar seguindo, não, irmão. Precisamos não, meu irmão. Está obedecendo a Deus, está aí se reconstruindo, está voltando os olhos para o templo do Senhor, que é você. Então, não se preocupe. Olha, e a palavra fala: então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. E quem é o enviado aqui, irmão? É Zacarias. Zacarias é o profeta de Deus, já mencionei isso. Ele é aquele que representava o próprio Deus. Sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia o povo desvia os seus caminhos.
E Zacarias estava pagando ali um preço justamente para essa nação. Para quê? Para que eles viessem a ser salvos, para que eles viessem a ser alcançados pela graça de Deus. Profetizou, animou, motivou. Como eu disse, Zacarias era um pouco mais espiritual que Ageu, mas eram extremamente motivadores, encorajadores. Esse é o papel do Espírito Santo, logicamente usando a voz de muitos profetas, mensageiros, apóstolos, pastores, presbíteros que estão espalhando aí pelo mundo. Irmão, nós vemos a palavra de Deus sendo pregada. O importante aqui é dar foco o quê? A palavra, porque nesse momento haverá o pleno entendimento de que Deus, meu irmão, sempre esteve cuidando de tudo. Eu quero repetir isso, porque eu creio que essa palavra vai de encontro ao coração que não viu beleza nenhuma no processo. Eu creio que essa palavra vai de encontro ao coração de quem caminhou por um cenário que parecia que estava tudo de preto e branco, não havia cores. Eu creio que essa palavra vai de encontro a corações que estão sem esperança no momento. Nesse momento, haverá o pleno entendimento, sabe, de que Deus estava cuidando de tudo. Ele te amou no teu passado, está cuidando de você no seu presente e já tem um futuro preparado, recheado de bênçãos para você. Quero repetir, Ele cuidou de você no teu passado, está cuidando de você, está te amando no processo, está te amando no teu presente e já tem preparado com muito amor um futuro, uma terra prometida para você. Então não desista, não pare agora, porque as coisas ficaram difíceis. E eu creio que Deus lhe fortalecerá e lhe restaurará. Depois de um período curto, talvez, de sofrimento, ou talvez seja longo ao nosso olhar, mas Ele te fortalecerá. Você estará mais firme, mais forte, com uma linda história para contar. E não se escreve lindas histórias, meu irmão, sem lágrimas. É com muitas lágrimas, minha irmã, que nós escrevemos uma bela história. E eu quero te dizer que em Isaías 55:11 diz que antes a palavra que sai da boca dele nunca volta vazia. Antes ela cumpre tudo o que lhe apraz e ela prospera aonde ela foi lançada. E ela foi lançada sobre ti uma palavra, e tudo que foi declarado se cumprirá. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo, minha irmã. Deus é com você. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.